Então, você trabalha fazendo revisão de código, você faz revisão de código com os seus companheiros no trabalho, o seu time, a sua empresa tem esse processo de review de código, trabalhar com pull requests, por exemplo? Se tem, legal. Algumas dicas que eu falar aqui talvez possam servir para você. Se não tem, fica de olho nesse vídeo que eu vou explicar aqui o processo que a gente faz lá na empresa e vou falar sobre dois principais processos de review de código, que são os reviews automáticos, para que servem, e os reviews feitos por seres humanos como nós, né? Então eu estou com uma cola aqui no meu computador e eu vou ficar olhando de vez em quando. E o que acontece? Existem dois tipos de reviews principais, né? Existe o review que é automático, que é aquele review criado por ferramentas de automação. Uma das mais famosas é o SonarQube, que é muito usado, acho que para a galera de Java ainda. Eu não sei se ainda é usado, mas quando eu trabalhava com Java a gente usava bastante. Era uma versão ainda que não era o nome SonarQube, eu acho, era outro nome, mas o que é o Sonar? Ele agrega várias ferramentas de métricas de software. Então ele tem ferramentas para lint do código, que é ver a organização do código, ferramentas para ver cobertura de teste, ferramentas para ver complexidade de código, tudo junto nele. Fora desse arcabouço aí de uma ferramenta completa, no mundo Ruby, por exemplo, a gente tem ferramentas como o Rubocop, que fazem o lint do código, né, que fazem a formatação do código, e são baseadas em convenções da própria comunidade, né, a própria comunidade que ajuda lá na evolução da ferramenta. E tem também o Flay, que ele, vou pegar a cola aqui, ele analisa o código em busca de estruturas similares, né, em outras classes. Por exemplo, você tem um tipo de código que você fez e você pode ter esse mesmo tipo de código em outro local. Ele vai meio que apontar esses locais. E tem o Flog, que é outra ferramenta que ele basicamente mede, ele tem um score lá, que ele gera um relatório com um score, que ele basicamente vai medir a complexidade, a dificuldade que você vai ter para mudar aquele código, né? O quão cabuloso é o seu código, na verdade. E assim, você pode normalmente usar essas ferramentas num processo de commit, por exemplo, quando a pessoa faz um commit para o GitHub, por exemplo, ela faz o push, na verdade, para o GitHub. Automaticamente esse processo vai ser rodado como parte de um Continuous Integration e o seu push pode não passar, pode falhar se não cumprir determinadas etapas ali ou determinadas métricas que forem feitas pela equipe, né, que foram designadas pela equipe. Na minha empresa a gente não obriga esse tipo de coisa, então a gente não tem essas ferramentas automatizadas dentro do processo de Continuous Integration. Por que a gente não tem? Porque quando a gente decidiu colocar as ferramentas, o código já estava muito grande, né? Então a gente acabou por não adotar ela, mas a gente tem uma boa prática, todos os developers da empresa têm uma boa prática de rodar de vez em quando, e a gente trabalha muito com o segundo tipo de review que eu quero falar, que é o review feito por um ser humano, né? E esse review é muito importante para o processo da gente e eu acho que é um review muito importante também para qualquer empresa, qualquer equipe adotar. Como é que a gente faz? A gente trabalha com processos de tipo pull request, né? Então a gente tem uma branch que é de desenvolvimento, develop, tem uma branch que é a branch principal, que é a main, né? E a gente, quando quer desenvolver uma feature nova, a gente cria uma branch a partir da branch develop. Então a gente vai criar uma branch, aqui eu tenho a develop, então o outro desenvolvedor vai criar uma branch aqui, que quando ele terminar, ele vai gerar um pull request dessa branch. Quando esse pull request está pronto, ele marca lá no GitHub como precisa de revisão. A gente tem ferramentas no GitHub que a gente organizou para que settings no GitHub organizados para que um PR, um pull request não possa ser feito merge dele, ele não possa voltar para a branch develop sem ser revisado por no mínimo 2 pessoas. Então, eu tenho uma cola aqui, eu vou olhar rapidinho, tá? Eu elenquei alguns pontos que são importantes e por que um revisor humano é interessante, né? Primeira coisa, né? Que a gente faz muito na empresa até, na verdade, é revisar regras de negócio. O sistema da gente, o software da gente é um software complexo e o sistema é grande.
Muitas das vezes, mesmo com uma base de testes boa, a gente tem uma cobertura muito boa de testes e a gente trabalha, pelo menos eu e mais alguns desenvolvedores trabalhamos com TDD, mas mesmo assim, você às vezes implementa algo no sistema que não necessariamente vai quebrar o sistema, mas que existem outras formas de serem implementadas, né? Existem classes no sistema já, ou funções no sistema que já poderiam ser refatoradas para também assumir esse processo de negócio. Às vezes o que você fez faltou alguma coisa, e aí o seu teste também falta, né? Você não viu essa possibilidade da feature nova que você está fazendo, você não viu a possibilidade de desencadear uma outra chamada em outro processo. E aí quando você não vê essa possibilidade, o seu teste também reflete isso. Ele vai passar, mas não vai ter essa chamada para esse processo. Então, essas coisas são muito interessantes do revisor ver. E normalmente a gente não pede uma revisão de uma pessoa que não entende ali do projeto que a gente está fazendo. Então a gente normalmente pede revisão de alguém que tem um conhecimento bom também do negócio ali, do projeto que a gente está fazendo, para que ele possa ver essas falhas, esses possíveis erros e enganos que acontecem. Isso é um ponto muito interessante. Outro ponto é pegar pequenos erros também, que passam despercebidos em teste. Então assim, a gente às vezes pode testar errado. Isso acontece, não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo e com outras pessoas também na empresa. Às vezes você faz o teste e faz o código, mas o teste não tá funcionando. E às vezes o cara está cansado e não vê. Então o revisor ele vai lá e consegue apontar isso. Outra coisa importante também é o seguinte, a revisão por outra pessoa garante que outra pessoa viu aquele código, garante que outra pessoa tem conhecimento sobre aquele código, e isso ajuda a espalhar o conhecimento entre os outros desenvolvedores. É muito importante também que o revisor entenda que ele tem uma responsabilidade com aquele código. Se ele aprovou aquele código e, sei lá, aquele código lá vai deletar a base de dados da empresa, a culpa também é dele, a culpa é de todo mundo ali, pro bem ou pro mal. Então é uma responsabilidade grande você revisar código. E aí, baseado nisso, né, existem umas boas práticas para você que vai criar o seu pull request, que não são nem práticas de mercado, mas são coisas que todo mundo deveria fazer, mas a gente também às vezes não faz, né, deixa passar. E aí eu elenquei também uma série de pontos. Um deles é o seguinte, para ajudar o revisor, é ideal que você crie um PR o menor possível, né? Então assim, quantos arquivos é uma quantidade boa para um pull request? Não tem uma métrica disso, eu não posso dizer a você que são 10, 5, 1, 20. A gente sabe que 100 arquivos é muito, a gente sabe que 50 arquivos é muito. Então qualquer quantidade de arquivos que o revisor não consiga revisar em, sei lá, 1 hora no máximo, 1h30, passou de 1 hora, passou de 40 minutos revisando o código, a revisão já perde a qualidade. O revisor não consegue mais ter a mesma pegada que ele tinha no início. Então assim, quanto menor possível o seu pull request, melhor. Porque aí o revisor não vai revisar às pressas, ele não vai pular pedaços, ele vai estar com a atenção plena ali, aquela atenção focada em todo o período em que ele está revisando aquele código. Outra coisa, é ideal que as suas testes não estejam atrasadas, porque se elas estão atrasadas e ainda tem que ir para um processo de review, pode ser que alguém superior ali pressione os developers a fazer uma revisão rápida para poder mandar o negócio para frente. E isso pode fazer com que bugs apareçam mais rápido em produção, né? Outra coisa importante, o PR ele tem que ter uma descrição concisa, o que é diferente de descrição curta, tá? É importante você explicar bem o que você fez, num nível de detalhe, não precisa ser a nível de detalhe de código, porque o revisor vai olhar o seu código, mas que ele tenha consciência do que está acontecendo, do que você fez, qual o problema que você resolveu solucionar ali com aquele pull request, para que quando ele vai olhar o código, ele já tenha uma ideia do que você fez e possa entender melhor o seu código. Senão ele vai ter que destrinchar o seu código passo a passo, vai ser muito mais lento o processo de review. E aí vem um lance, né? Como é que você vai fazer essa explicação? É ideal que você explique o problema que estava acontecendo no software, né? Por que você criou o pull request, como você vai resolver aquele problema, como você resolveu o problema e como é que o sistema vai se comportar depois que o PR lá, o pull request, for aprovado.
E aí quando ele for aprovado, ele pode ir para Branch Develop ou para Branch Main, depende de como você trabalha na sua empresa. E eu acho que é isso, né? Eu tentei cobrir aqui umas boas práticas de review. A gente pode depois em outros vídeos tentar mostrar uns vídeos mais técnicos de como usar o Flail, o Flog, como configurar o Robocop, por exemplo. Mas hoje eu queria falar sobre o processo de review, que é muito importante. Então, se você não faz review, tente conversar com alguém da sua empresa para ver a possibilidade de fazer review. A gente, quando começou a fazer review de código, os bugs caíram muito, assim. A gente tinha uma quantidade relativamente já baixa de bugs, porque a gente trabalhava com teste, mas com os reviews de código a gente pegou coisas que talvez fossem passar despercebidas e talvez pudessem ficar despercebidas por um tempo em produção. Então aí a gente conseguiu melhorar esse processo e remover esses bugs com revisão de código. Então é isso, a gente se vê na próxima. Valeu!